Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o pastor Moriac Silveira, da AD Cruzeiro, e este programa é Lições Bíblicas em Ação, que tem por seu diretor nosso pastor presidente, pastor Isaac Strobel. E hoje iremos tratar sobre a inerrância da Bíblia, que é a lição de número 3. Então você professor, você aluno que está aqui nos assistindo, seja muito bem-vindo. E vamos juntos descobrir aquilo que a Bíblia tem para nos ofertar, nos oferecer através das suas escrituras sagradas. Lembrando sempre que este programa tem o intuito de ajudar você em subsídio para você professor, você aluno que tem as suas dúvidas e que você possa participar de uma forma em que o céu enriqueça os seus conhecimentos. Vamos lá, lições bíblicas em ação. Inerrância da Bíblia. Vamos passar aqui e vamos para o texto áureo desta lição. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Mateus, o capítulo 5, em seu versículo 18. E a verdade prática traz aí um referendo sobre o texto áureo, dando veracidade ao seu texto áureo. A doutrina, segundo a qual a Bíblia não contém erro algum, denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso podemos confiar em sua mensagem, que é incorruptível. Você, professor, e você, aluno, tem aí esse texto áureo e a sua verdade prática para alimentar a sua sala de aula, assim como estamos fazendo nesse momento. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus e no livro de Hebreus. São dois textos que vai também dar suporte para você levar para o seu aluno, trazer para o seu aluno o que é inerrância, o que é infalibilidade, o que a lição está sugerindo, o porquê que temos que abordar esse assunto nos dias atuais. No seu plano de aula, é um trabalho que a CPAD fez, é uma novidade para a revista desse trimestre desse ano, que é o nosso plano de aula, que vai te dar um subsídio, vai nos dar um subsídio para melhor levar conhecimento para a nossa classe de aula. Qual que é o objetivo desse plano de aula? Vamos lá. Informar que a Bíblia é isenta de qualquer tipo de erro. É o objetivo que você tem que levar para a sua sala. Explicar que o Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível. Também você tem que mostrar, provar que o Espírito Santo teve um papel essencial para manter esta revelação incorruptível. Constatar que a Bíblia é a verdade de Deus. E também trazer para dentro da sua classe e fazer com que seu aluno ele venha questionar você como que você pode provar na Bíblia ou como que você pode trazer uma provação de que a Bíblia é a verdade de Deus. A apresentação da lição. Essa motivação é a motivação que nós precisamos entender, que é a motivação da Bíblia para nós. A Bíblia é como uma bússola que nos aponta para o destino que almejamos chegar. Sem ela, é impossível tomar outro rumo, escolher falsos caminhos e pegar outra jornada. A Bíblia é a verdade para quem deseja chegar ao céu. Essa apresentação da sua lição é um resumo que você tem que trazer para a sua sala de aula. Que a Bíblia é assim, nos dias de hoje, como foi antes e será eternamente, até que a igreja esteja aqui, que a Bíblia é a nossa bússola, que é onde vai levar para o destino daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Plano de aula tem um subsídio importantíssimo para o professor, que é o Ensinador Cristão, a revista Ensinador Cristão. Vale a pena você dar uma olhadinha nessa revista e ver o que ela está dizendo sobre a inerrância da Bíblia, que é a lição que nós estamos estudando hoje. A palavra-chave do nosso estudo de hoje é a inerrância. Podemos ver que temos um slide ali que existe um alvo, e esse alvo está na horizontal, e o dardo que vem para atingir esse alvo vem da vertical. Ou seja, a Bíblia
ela tem um propósito para as nossas vidas. A Bíblia, ela tem uma direção para a sua vida. Muitos podem achar que a Bíblia é só um livro e que ele é um livro de autoajuda para os dias que você está triste, para os dias que você está com alguns problemas, e aí você vai na Bíblia e acha aqui uma palavra mágica para mudar a sua vida. Não, a palavra de Deus, ela é inerrante, ela tem um propósito e tem um alvo certo, que é você, que é o seu aluno que está aí na classe, é a família do seu aluno, que nós devemos trabalhar, e trabalhar com esta palavra que está sobre a sugestão das lições bíblicas da escola dominical, a supremacia das Escrituras. Introdução: infalibilidade e inerrância, sem falhas e sem erro, é o que nós estamos trazendo aqui nesse dia. A nossa Bíblia, ela não contém falhas, ela não contém erro. A Bíblia, ela é impossível falhar. Não tem como, ela não falha, ela não erra. Ela tem o seu propósito e o seu propósito garantidor. Vai acontecer. Por isso, no textual, que está lá em Mateus, estamos lendo que passará o céu, mas nem o jota e o tio se omitirá da lei. Ou seja, esta lei que nós temos sobre as nossas mãos, sobre os nossos olhos, que é a Bíblia Sagrada, vai acontecer. O salmista nos sugere no seu Salmo de número 19, e o verso 7 que está aí na sua tela: a lei do Senhor é perfeita. Eu não precisava ler o restante. A Bíblia está dizendo que o salmista está nos escrevendo e dizendo que a lei do Senhor é perfeita. Se essa lei do Senhor é perfeita, é porque o próprio Deus, ele como nós dissemos na lição anterior de número 2, ele mesmo inspirou esta Bíblia, esta verdade, esta lei. Então, o salmista, ele vai nos trazer essa mensagem dizendo: a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, a Bíblia é infalível e inerrante. É isso que nós temos que garantir para a nossa sala de aula. O proverbista também, em seu capítulo 30, vai dizer que toda a palavra de Deus é pura, e Mateus dizendo que isso não vai se omitir. A lei do Senhor, ela vai ser cumprida em sua totalidade. Mas vamos lá para o tópico primeiro. O que é inerrância bíblica? O que é o conceito da inerrância bíblica? É a doutrina, segundo a Bíblia, que não contém erro. Significa que ela é verdadeira em tudo que se afirma. Então nós podemos nos garantir que a Bíblia não tem erro, que a Bíblia não tem falhas, que a Bíblia ela é inteiramente plena naquilo que ela trouxe em seu propósito. O propósito da Bíblia é para salvar a sua casa, salvar a sua família. O propósito da Bíblia é dar uma eternidade de salvação para nós. Mas algumas teorias tentam refutar ou tirar de nós essa verdade em que vivemos. Então, a lição nos sugere que a inerrância da Bíblia tem que ser pregada ou tem que ser ensinada em sua totalidade. Afirma para a sua classe que a Bíblia não tem erros e que a Bíblia é infalível. E por que, pastor, que a Bíblia não contém erros? Por que, pastor, que a Bíblia é infalível? Que garantia nós temos que a Bíblia é infalível? O salmista disse que a lei do Senhor é perfeita. O proverbista disse que a palavra do Senhor é pura. E nós cremos assim, porque o próprio Deus inspirou as Escrituras Sagradas. O próprio Deus nos escolheu para viver uma vida de santidade, para morar com Ele nas mansões celestiais. Sinopse: a Bíblia é totalmente inspirada por Deus, é isenta de qualquer erro, e por isso é a nossa autoridade final de fé e prática. Ou seja,
nós temos uma autoridade fiel e verdadeira, que é a palavra de Deus sobre a nossa vida, por causa da inspiração do próprio Deus que estamos aqui falando. Então vejamos que a Bíblia, a própria Bíblia, ela vai reivindicar a sua inerrância. A própria Bíblia, ela se garante dentro das suas sagradas escrituras. Vejamos o título de número 2, que o proverbista vai dizer isto. O livro de Samuel vai dizer, o proverbista vai dizer, afirma que a palavra do Senhor é aprovada. Toda a palavra de Deus é pura. Samuel vai dizer que a palavra do Senhor é aprovada. Se ela é aprovada, ela foi testada, ela foi provada, mas o escritor está nos dizendo que ela foi aprovada. E Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é refinada. E o próprio Cristo está nos garantindo no livro de Mateus, que nós temos por leitura bíblica em classe. Nós temos por leitura bíblica em classe o livro de Mateus, onde o próprio Cristo vai afirmar que ele mesmo ratificou que as escrituras não podem ser anuladas. Então vejamos, essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. Você tem que passar para o aluno, você tem que compreender que a Bíblia, ela reivindica a sua inerrância, a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Vocábulo infalível indica que não pode errar, que não pode falhar. Meus irmãos, a nossa Bíblia, em sua totalidade, ela se assegura, ela se garante, ela nos dá autoridade, e prova disso está que o nosso mundo está vivendo períodos em que a Bíblia já tinha falado que iria acontecer. A Bíblia já tinha nos mostrado, já tinha nos alertado que tudo que estamos vivendo em nosso momento atual, a Bíblia já tinha nos mostrado que ia acontecer em nossas vidas. Então, você tem um caminho para passar para o seu aluno, você tem um conhecimento da sua palavra. Então a sua classe, muitas das vezes uma classe um pouco mais nova no Evangelho, pode estar sofrendo com ataques da mídia, com ataques de algumas pessoas, dizendo que a Bíblia pode conter algum tipo de erro, alguma falha, e que ele está andando um caminho e perdendo o seu tempo. E a nossa missão nesta aula é mostrar que a Bíblia não erra, que a Bíblia vai se cumprir em sua totalidade. O Espírito Santo preservou as Escrituras. O Espírito Santo preservou as Escrituras. Os manuscritos autográficos, eles são os originais assim chamados, são os textos com grafia do próprio punho, que é o caso de Filemão e Romanos. Nele foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. É bem legal deixar registrado essa parte, a parte final aqui desse manuscrito autográfico, que diz o seguinte: o Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. Por isso que eu disse que o Espírito Santo teve um papel importantíssimo, ou tem um papel importantíssimo, em preservar todo esse trabalho da Bíblia nos manuscritos, os pergaminhos que foram escondidos e depois achados, e foram preservados os seus originais, para que nós possamos hoje ter como nos basear e também nos debater com aqueles que não acreditam na Bíblia, né? Os manuscritos apócrifos, que nós vamos estar falando aqui também. O que são os apócrifos? As cópias dos manuscritos originais são chamadas de apócrifos. Vamos para a parte final também desse texto. Assim sendo, a versão da Bíblia, fidedigna aos originais, não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Mateus diz
que esta palavra, ela vai se cumprir na sua totalidade. A função do Espírito Santo foi preservar os manuscritos, foi preservar a palavra de Deus, foi guardar a palavra de Deus para os nossos dias, para as gerações que passaram e para as que virão. Nós não sabemos, é bem verdade, quanta mais geração irá vir. Não creio em muitas, mas eu creio que o Espírito Santo tem guardado estas palavras. Os apócrifos pseudográficos, vamos lá. A declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos, ou os manuscritos escondidos, tais como os Tobias, Judite, Baruque e outros, apresentam anacronismos, doutrinas falsas, e por isso não entrou no contexto dos livros, no cânon. Então, por isso, eles são chamados de apócrifos, pseudográficos. Eles não fazem parte da nossa Bíblia Sagradas, porque eles são os livros falsos escritos, ou seja, eles não tiveram a inspiração de Deus, chegaram em uma conclusão que esses livros não tiveram a inspiração divina, não foram escritos apenas pelos homens, então eles não eram assim inspirados de forma que eles pudessem fazer parte da nossa Bíblia Sagrada. Sinopse: o Espírito Santo manteve a revelação divina, incorruptível, bem como a exatidão das palavras originalmente inspiradas por Deus. Caros professores e alunos que nos acompanham aqui, o Espírito Santo fez esse trabalho e faz até os dias de hoje. Você tem que apresentar para o seu aluno, você precisa apresentar para a sua classe que o Espírito Santo é quem nos governa. O Espírito Santo é quem nos garante a nossa fé em tudo em que estamos vivendo e em tudo que estamos falando nestas lições. A Bíblia inerrante, a Bíblia infalível, ela foi protegida pelo Espírito Santo de Deus. Tópico 3, a verdade nas Escrituras. A Bíblia é a verdade plena. Professor, a Bíblia é a verdade plena. Nós temos a verdadeira palavra do Senhor, que é a Bíblia, preservada pelo Espírito Santo, inspirada por Deus, escrita pelos homens, sim, escrita pelos homens, mas inspiradas por Deus, protegidas pelo Espírito Santo. A Bíblia é a verdade plena. A Bíblia, ela tem um termo de verdade no hebraico, que significa emet, que significa confiável e correta. Essa é a Bíblia. A Bíblia ensina que Deus é a verdade. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. O apóstolo Paulo ratifica que Deus não pode mentir. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui a autoridade de Deus, a autoridade humana. Então, o que a Bíblia diz é o que Deus diz. Ou seja, professor, o que está contida nesse texto, nesse livro, é o que realmente Deus está dizendo para nós. Senão essa Bíblia já tinha ficado obsoleta, esse livro já tinha ficado atrasado, não tinha mais o que nós extraímos, mas a palavra de Deus se mantém viva através do Espírito Santo, através da sua fé, através daquilo que nós cremos, que a Bíblia é inerrante. A verdade espiritual e moral. Aqui eu trago um texto, a revista traz um texto de nosso saudoso pastor Antônio Gilberto, que diz o seguinte: o Antônio Gilberto ensinou que tudo que Deus requer do homem e tudo que o homem precisa saber quanto à redenção está revelada na Bíblia. Você não precisa ter argumentos humanos para atrair o seu aluno para a classe. Você não precisa ter estratégias humanas para atrair seu aluno e trazer o seu aluno. Tudo que a Bíblia diz é o que Deus está dizendo. Traga para a sua sala de aula o Espírito Santo de Deus. Traga para o seu aluno a presença do Espírito Santo.
traga para o seu aluno uma palavra com verdade, uma palavra que você possa trazer, conversar com o seu aluno e que ele possa sentir que a palavra é verdadeira, que aquilo que você está dizendo está sendo transmitida por um servo de Deus através do Espírito Santo, uma verdade que vai levá-los para o céu. Deixa eu dar uma voltada aqui. A verdade histórica e a científica. Sabemos que a ciência e a história tenta explicar a Bíblia, tenta explicar o que aconteceu no passado, tudo que foi vivido, e muitos cientistas eles tentam deturpar a palavra de Deus, eles tentam tirar a palavra de Deus de foco, mas não tem como. A palavra de Deus é inerrante, a palavra de Deus é infalível, e você tem um instrumento na sua mão que você pode trazer para a sua sala de aula. Historicamente e cientificamente, mais do que comprovado, que a Bíblia ela foi inspirada por Deus, que a palavra do Senhor ela tem uma direção para a sua vida e para a vida dos seus alunos. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que se aborda. Vou ler um trecho de John Wesley. Escreveu que se houver um erro, pode haver 1000, e se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Então, meus irmãos, não temos argumentos para dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. Nós não temos argumentos para não crer que a Bíblia ela vai nos garantir a salvação de vida eterna para as nossas vidas. Deus é a verdade e sua palavra é a sua extensão. Tudo que a Bíblia ensina, tanto na teologia, história ou ciência, é a verdade. Deus é verdade. Deus, em sua palavra, nos deixou uma verdade que é o ouro, que é aquilo que tem de mais valioso para a raça humana, que é a verdade dele. A verdade dele, e muitos dizem que aqui contém a palavra de Deus. Não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Conclusão. Eu permiti me escrever sobre a conclusão do pastor Antônio Gilberto, um grande homem de Deus, um servo de Deus, que nos deixa um legado. E ele diz na sua palavra, e eu trago na nossa conclusão da aula, que você não precisa de muito, você não precisa atrair os seus alunos com coisas que muitas das vezes você não vai conseguir a garantia dele de permanência na sua classe. Você precisa deixar bem claro para o seu aluno que tudo que Deus requer do homem e tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Traga a Bíblia para o seu aluno. Traga a Bíblia para a sua classe, traga a Bíblia para dentro da sua casa, traga a Bíblia para dentro do convívio social que você tem, porque tudo que Deus quer é tudo que está escrito na Bíblia, é tudo que está revelado nesta palavra. Caro professor, chegamos ao final desta aula e deixo aqui para você e para todos nós a conclusão. Vejamos aí que nesse slide tem uma bússola. Essa bússola, ela faz parte do sistema humano e ela dá direção para nós. Então o sistema de aviação a usa, o sistema de navegação a usa, e esse é o aparelho em que por muito tempo o homem andou e anda por ele. Mas essa trilha que os seres humanos vivem, muitas das vezes nos leva a caminhos sem direção, a caminhos falíveis, a caminhos errados, por viver em direção apenas de um aparelho, a viver apenas na direção de um sistema, a viver apenas em cima de direção daquilo que acham que pode ser um caminho para ele. Os seres humanos estão perdendo as suas vidas por andar somente por o sistema, mas o homem que anda na direção de Deus, que tem a sua Bíblia como um livro de regra, de prática de regra e fé, que levará para a eternidade, onde Cristo está nos esperando para ter morada com Ele. É a inerrante Bíblia
que estamos falando, é a infalível Bíblia que estamos apresentando. E você pode trazer isso para a sua sala de aula. Traga para o seu aluno que a Bíblia o levará para a vida eterna. Que esta palavra é uma palavra inspirada pelo Senhor. É uma palavra que pode ser totalmente confiável. E na sua plenitude e na sua totalidade, ela irá se cumprir. Na próxima semana, também teremos a sua matéria, a sua lição sobre a estrutura da Bíblia. Nos acompanhe aqui, Lições Bíblicas em Ação. Não perca, na próxima semana teremos a lição de número 4. E você também não pode perder, dos dias 25 aos dias 29 de janeiro, a Conferência EBD 2022, com a direção do CETADSE, é a nossa escola teológica aqui de Cruzeiro. Aprofunde os seus conhecimentos no CETADSE. CETADSE, pastor João Barbosa da Silva. Venha estudar conosco sem sair de casa e no tempo que você tiver. As matrículas estão abertas. Está aí o telefone na sua tela que você pode estar ligando para lá, mandando um WhatsApp para você estar se aprofundando ainda mais. E nós temos a leitura bíblica em 60 dias em nosso canal no YouTube, na De Cruzeiro São Paulo. Vai lá, acesse e você tem todo esse ano para fazer a leitura bíblica em 60 dias, mas você pode aí externar um pouco mais, estender um pouquinho mais a sua leitura, mas não deixe de estudar. Nós estamos falando sobre a supremacia das Escrituras. É importantíssimo você estar em contato com a Bíblia, é importantíssimo você fazer as suas leituras diárias, as suas pesquisas e entender realmente que a Bíblia é inerrante na sua vida. Eu quero aqui deixar os meus cumprimentos, o meu abraço, o meu muito obrigado e que você tenha uma excelente aula nesse dia. Deus vos abençoe.